Olá, sejam bem-vindos ao Não Dito, um podcast para questionar aquelas coisas que a gente pouco diz, mas muito vive. Eu sou Andreone Medrado. E eu sou Aline Muxfeld. Vamos juntos desvendar o que nos dizem esses silêncios. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem nos escuta, estamos aqui em mais um episódio do Não Dito, segunda temporada, e como nós prometemos, nós trouxemos relatos que chegam para nós no nosso formulário. Você pode encontrar o formulário no nosso link da bio, se acessa o meu Instagram ou da Aline, está aqui na descrição. Tem lá o nosso formulário, você pode preencher. E aqui no podcast também a gente deixa o link, você preenche, conta a sua história, fala o que você gostaria de trazer para cá. Nós vamos ler e vamos, a partir dessa leitura, trazer reflexões. Lembrando que não estamos analisando o caso, analisando a pessoa, muito menos produzindo diagnósticos, nós não trabalhamos com diagnósticos. A ideia é trazer relatos que vocês nos contam e transformar isso em reflexões, pensar sobre a vida, trazer outros devaneios que estão associados ao caso, mas que não são sobre esse caso. E mais uma vez dizendo que é tudo anônimo. Eu não sei quem mandou, não conhecemos, não sabemos o que que a pessoa pensou quando mandou, mas a pessoa mandou. E o caso de hoje chegou para mim, e a gente recebe esses relatos, e esse chegou aqui para mim. Nós vamos ler exatamente como a pessoa nos mandou, porque também essa foi uma outra escolha nossa, né, Aline? Se a gente ia ler o caso ou se a gente ia fazer um apanhado, resumir e contar uma narrativa. A gente optou por ler, porque acho que a linguagem tem um pouco a ver com o que a pessoa quer dizer. Uhum. Não tem nome nesse relato, assim, nem nome fictício, a pessoa poderia ter escolhido, então eu também não vou dar nomes para não errar gênero nem nada. Eu vou ler como está aqui. E vou me referir a esta pessoa dessa maneira. Podemos, Aline? Vamos lá, quero te ouvir. E uma dica: vamos tentar limpar os nossos ouvidos para escutar melhor, né? Sem Boa. pressa, sem Uhum. julgamentos, né? Vamos escutar essa história como se não tivesse nunca entrado em contato com esses elementos. Isso é bom. A gente vai escutar e depois que fizermos a leitura, vai surgir coisas para a gente falar. Então vamos lá. No depoimento, no relato, no caso de hoje, começa da seguinte maneira. Olá, tenho 22 anos, nasci com vulva e por isso sempre pensei que era uma mulher. Ouvi seus episódios aqui, comecei a questionar isso desde forma mais profunda. Nasci numa família bem padrão, mãe e pai casados há 20 anos, filha única. Meus pais são muito céticos, mas também muito tradicionais. A gente nunca fala sobre sentimentos ou sexualidade. Eu não me lembro a última vez que nós demos abraços ou dissemos qualquer coisa carinhosa. Conversamos de muitas Conversamos de coisas muito objetivas e sinto que eles nem me conhecem, nem eu os conheço. Eu nunca tive namorados, nem transei. Acho muito difícil interagir com outras pessoas, especialmente com homens. Me sinto insegura. Na verdade, não sei nem se eu quero isso. Mas todo mundo falava do tal sugador de clitóris. E eu, que nunca tinha tido um orgasmo, resolvi comprar um, mas morrendo de medo. Medo de não ter uma vagina que fosse capaz de ter prazer, medo de alguém descobrir. Tenho muita vergonha até de pensar no assunto. Eu nunca tinha me masturbado, então não sabia direito como usar o aparelho. Procurei vídeos que explicassem onde eu deveria pôr para saber onde estava o meu clitóris, mas não achei. Acabei entrando no site pornô para ver se eu entendia melhor. Isso tudo eu estou resumindo aqui, mas foi um processo que durou quase 2 anos para acontecer. E foi muito difícil, doloroso até. Enfim, depois de algumas tentativas frustradas, eu entrava em pânico, pensando que podia ser pega no ato, já que aqui em casa ninguém pode trancar a porta e não existe privacidade. Eu consegui ter um orgasmo. Foi tão forte que eu fiquei desnorteada e finalmente entendi o que estava perdendo. Mas aí veio a candidíase, eu achei que era culpa do vibrador, pois comecei a ficar sempre molhada. Não foi só candidíase, foi uma série de problemas na parte ginecológica. Até que um dia o meu médico recomendou que eu fizesse terapia, pois deveria estar somatizando algum problema psicológico. Até hoje nunca tive relação sexual, mas pelo menos tenho orgasmos. Vocês acham que eu tenho um problema psicológico? O psiquiatra disse que posso ser autista. Fecha aspas. Esse é o caso, esse é o relato, do jeitinho que nos mandaram.
é o que a gente está dizendo. Aline, gostaria de começar a dizer alguma coisa? Eu acho que a gente pode começar pela pergunta dela, dessa pessoa. É, Certo. é, ela diz: vocês acham que eu realmente posso ter algum problema? É, nós todos temos problemas. Nós todos temos as nossas questões. Então, primeiramente, é importante salientar que a gente não vai buscar terapia porque somos diferentes, porque nós estamos quebrados e os outros são certos. A terapia é sempre um lugar, um convite a escutar melhor alguma coisa. Então, essa separação é muito importante. Então, todo mundo, na verdade, está convidado a fazer terapia, desde que queira escutar melhor a si mesmo. Primeiro ponto. Segundo, o problema de diagnóstico, né? O quanto o diagnóstico pode ser, às vezes, engessante, paralisante, colocando de novo a culpa na pessoa. Ela tem alguma coisa quebrada, ela tem alguma coisa errada, não produz alguma enzima. Bom, a gente está vendo que ela tem uma história difícil. É uma pessoa que tem dificuldade, primeiramente, de ter contatos íntimos com os pais e consigo mesmo. Então, é isso que precisa ser escutado, na minha opinião. A gente deveria começar é, vendo o quanto pode ter esse caminho, né? De é, você se sentir distante de você mesmo, de conhecer o seu próprio corpo, o seu prazer, porque é difícil se relacionar com as pessoas mais próximas. É muito Uhum. o que você possa sentir intimidade com você mesmo quando tudo está barrado, quando tudo está paralisado, fixado em papéis. O que é isso que são pais que não conversam sobre si mesmo, pais que só falam de fatos, só dividem o que está escrito no jornal, mas não dividem a própria história, não compartilham com o filho o seu jeito de ver as coisas. São pais também que não conseguem estabelecer uma intimidade. E isso aparece, inclusive, no gesto. Quando o pai e a mãe não podem dar carinho, não podem ter proximidade. Os corpos se separam. E também não existe esse espaço, né, de construção juntos. Então, ela está falando de uma questão que tem a ver com o modo onde ela foi constituída como pessoa. Então, todos estamos sujeitos, né? O que que você achou, assim, Andreone, que te chamou a atenção a princípio nesse caso? Eu começo também pela parte que você coloca, e eu concordo, eu acredito que essa coisa, né, da gente dar um diagnóstico, se você tem um problema psicológico ou não, ela, embora pareça como pergunta, e a gente comece por esse ponto, eu acho que é importante mesmo dizer que não é necessariamente sobre essa nomeação, embora a gente sabe que quando a pessoa tem um diagnóstico, por exemplo, de autismo, borderline ou transtorno de personalidade bipolar, essas pessoas acabam, e TDAH, que também está aparecendo bastante, as pessoas acabam se localizando a partir daí e a partir daí elas vão procurando, né, maneiras de entender o que está acontecendo. Mas a gente já falou logo no começo, não é esse o objetivo aqui, de dizer se tem um problema psicológico ou não, porque é como você disse, né? A gente não vai colar, a gente não vai consertar necessariamente as coisas. E quem disse que nós estamos quebrados em relação ao quê, né? O que que é esse inteiro que a gente está buscando a semelhança? Mas sobre o caso como um todo, eu queria dizer, primeiramente, que eu estava surpreso, porque é algo muito novo e diferente, mas infelizmente não. E eu falo infelizmente não porque a gente tem uma tradição, vamos chamar assim, afetiva, que coloca muito esse lugar da família como um papel muito central nas relações, na construção do nosso próprio desejo. A gente geralmente olha para a família e vê na família aquele lugar de exemplo máximo. Se a gente quisesse pensar nessa comparação, a família é o que está construído e colado. E nós somos aquilo que temos que imitar a família. Só que se o nosso referencial de um colado é uma coisa que está meio rachada na prática, mas que nós idealizamos como um vaso inteiro, a gente sempre vai estar imitando algo que não existe.
E é aqui fala, né? A pessoa fala logo no começo que os pais são muito céticos, ao mesmo tempo que são muito tradicionais. Eu venho de uma família que ela não era nada cética, muito religiosa. Só que eu vejo semelhanças em vários aspectos. Por quê? A gente cresce, nós somos seres afetivos que estamos ali para transformar nossa materialidade em simbolismo, em afeto, em como que a gente olha para o outro ser humano e como que a gente significa aquela relação. Se nesse núcleo familiar, que já é tradicional, fechado em si, é o lugar onde a gente aprende a amar, não quer dizer que a gente tenha essa disposição a ser sempre uma pessoa apática, mas a gente tem necessidade de carinho. E isso não vem. Não conversa sobre a vida, igual você falou, igual está no relato, não fala sobre sentimento, não fala sobre sexualidade, não abraça, não lembra qual foi a última vez que abraçou. Como que cresce pessoas em lugares como esse? Isso não é raro. Isso é uma coisa até muito comum. E a gente vai crescendo, crescendo e aprendendo, inclusive, que o nosso corpo é um corpo estranho, porque a gente nunca teve um contato além disso, e eu não sei se é o caso que a pessoa traz aqui, né, mas traz falas de que nunca tinha se masturbado, nunca namorou, nunca fez algo que o corpo entrasse num contato mais íntimo com outro corpo, com outra subjetividade. A gente acaba achando que o nosso jeito de não sentir é um problema nosso, porque ao mesmo tempo que a família é fechada em si, travada, não fala de nada, o mundo inteiro, na narrativa romântica, que a gente, o mundo inteiro, assim, ao nosso redor, tem uma narrativa monogâmica romântica do amor, do beijo, do afeto, da erotização nas novelas. Então você vê tudo acontecendo, pessoas se amando, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, propaganda doriana, e só você não. Só você não sente seu corpo, só você não ama, só você não é amada. A gente entra em pânico mesmo. E acha que o problema é nosso. Dá para a gente ir para várias camadas, né? Se a gente quiser pensar isso. E acho que é a questão de gênero também. E aí acho que você pode falar desse lugar no sentido de ser uma mulher numa sociedade onde o paradoxo está instaurado. Seu corpo é um corpo sexualizado, desejado, posto para a erotização, ao mesmo tempo que nesse lugar o seu corpo é invisível, né? No caso do nosso relato, ele é invisível, ele não tem sexualidade. Então a sociedade te sexualiza enquanto um ser, mas tira toda a sua subjetividade. E quando você sente o desejo e o tesão, igual a gente viu aqui, esse desejo e tesão ele assume um lugar de culpa. Várias coisinhas, né? Sim, sim, várias coisas. E eu vou falar desse lugar que você está colocando, mas queria fazer um parêntese antes, né? Você disse, minha família se parece um pouco, na medida em que ela diz que são muito tradicionais, mas eles são céticos, e a diferença é que sua família não é cética, né? Tem uma religiosidade. Mas é importante observar que são duas posturas que têm uma semelhança. Ser cético também é uma certeza de que nada há, é uma certeza de que a religiosidade não faz parte. São duas Sim, posturas que se colocam como certezas, né? Que não têm abertura para o diferente ou para o questionamento. Então, são duas posturas autoritárias, encontram essa semelhança. E essas duas posturas autoritárias dentro de uma família dão pouco espaço para crescimento. Ou seja, o crescimento sempre acontece com conflito, porque você vai ter que sempre galgar esse espaço de questionamento ou de poder escutar como você vê o mundo. Se o mundo está dado e é o dos pais, você está sempre fora, né? Mas então, na questão da sexualidade feminina, essa sociedade que erotiza a mulher, e eu não vou usar erotiza, eu vou usar sexualiza, porque eros, dentro da psicanálise, ele é ligado à pulsão de vida, então ele não é sexualizado como se coloca hoje. Então, para tentar diminuir a confusão, vou falar que a sociedade sexualiza a mulher e os corpos com vulva, não só a mulher, mas inclusive pessoas que têm vulva e não se identificam como mulher, né? As pessoas trans são extremamente sexualizadas. No entanto, a sexualiza de um lugar em que ela deve responder aos estereótipos colocados. Ela deve se comportar como a sociedade diz que deve ser. E isso já causa uma fratura, porque como cada um sente a sexualidade é uma resposta singular.
É uma resposta construída pela experiência de habitar um corpo. Seus elementos que te tornam desejantes pelo outro são particulares. Você pode gostar de uma nuca, você pode gostar de um dedo, você pode gostar do outro de olhos verdes, o que quer que seja, os elementos da sua sexualidade, eles são seus. Só que vem as normas do sistema dizendo você deve se comportar e querer tais e tais coisas, né? Então, esse choque, que é você estar sempre sentindo que está inadequada o jeito que você sente o seu desejo, ele não está condizendo com o que dizem que deve ser, então você está sempre inadequada. Um outro lugar de posse, né? Uma maneira de manter o corpo feminino ou com vagina dentro de um molde obediente, né? É justamente cercear a forma como ela deseja. A partir disso, Andreana, a gente pode fazer muitos devaneios, né? Mas nós sabemos que controlar o acesso ao prazer é uma maneira de domesticar. Como é que você controla um cão, por exemplo, você está adestrando? Você vai dar ele algo que ele gosta muito só quando ele fizer o que você está dizendo que ele tem que fazer. Não é diferente com o ser humano. Quando você domestica a sexualidade, você está adestrando. E isso a gente leva muito tempo para entender. E não é algo fácil. É algo que precisa estar sempre constantemente sendo olhado, né? Sim. E no caso também, né, a gente vê aqui porque a gente tem que partir também do que é trazido, né? A pessoa não trouxe um relato explicitamente sobre os pais, sobre como que esses pais são necessariamente com ela em casa, né? Mas dá para pensar como que eles são partindo de uma média do que a gente conhece também e pensando que não dizendo que os pais estão certos ou errados e tal, mas pensando que existe também uma formação que construiu esses pais Sim. e que construiu os pais desses pais, e assim voltando no tempo e avançando também. Então a gente vem de uma cadeia de produções de subjetividades, onde o conhecer do próprio corpo sempre é colocado como um tabu, um Uhum. mistério muito grande, né? Você falou das pessoas com vulva, na sexualização, hipersexualização, mas também tem as travestis, tem as mulheres trans, tem outros grupos que, enquanto operam uma lógica de não cisgeneridade, que não está em adequação com o cisgênero, com aquilo que a heteronorma produz como algo que deve ser seguido, é nesse lugar que entra não só um tabu, mas uma violência, né? Você não pode ser o seu corpo, você não pode estar no seu corpo que não esteja de acordo com essa norma. E conhecer o seu sexo, conhecer o seu prazer, o seu tesão, o seu gozo, é uma maneira também de questionar o seu próprio corpo. E aí que Uhum. entra nessas grandes armadilhas que a cisgeneridade, a heteronormatividade produzem, que é impedir o acesso ou dificultar o acesso nosso ao nosso próprio prazer. Pessoas que conhecem o seu prazer e que sabem literalmente o ponto que toca e que lhe toca, que te dá prazer, aceitariam menos coisas que são impostas como o ideal. Só que não é um processo fácil da gente crescer, desconstruir nosso caminho de sexualidade e falar assim, ah, eu sou isso e portanto eu quero fazer desse jeito, né? Várias pessoas que ao longo da vida sabem que sentem atração por outros gêneros, por outros tipos, por outras vivências, e essas pessoas levam muito tempo para poder de fato conseguir, primeiro, entender para si mesma e falar, não, eu sou isso e está tudo bem. E segundo, romper com essa lógica, com esses vínculos. Por quê? Existe toda uma pressão sistemática onde você precisa a palavra não está vindo, de grupo, você precisa de companhia, pertencimento, você precisa de toda uma série de fatores sociais que te mantém dentro de um grupo.
essa ideia de pertencimento de grupo costuma ser ainda uma das grandes formas de controle da violência, porque somos seres gregários, embora algumas pessoas tendem a ser mais solitárias ou ter mais solitude ou não, ainda assim, igual você falou no outro episódio também, e não sei se você falou isso hoje, mas nós sempre estamos com alguém, sempre. Ai, não quero saber de ninguém hoje, quero assistir uma Netflix e ficar de boa na minha casa. Tem alguém ali na Netflix, tem alguma imagem sendo reproduzida, tem alguém imaginário. Ah, eu não quero saber, eu quero ler um livro de alguém que já morreu. Ainda é alguém, ainda é uma narrativa, é um contato com outro humano de alguma forma. Então a gente sempre está nesse pertencimento de grupo. E o que é interessante desse relato é que quando a pessoa percebe para si que ela está sentindo que ela quer ter outros prazeres, que ela quer usar aparelhos e ela não tem com quem conversar, ela conversa com alguém. Esse alguém são os vídeos que ela procura na internet. Essa Sim, companhia animada, mas inexistente na prática, né? Mas que está ali, que é uma maneira da pessoa ver uma representação, dela se ver, dela acessar uma instrução, e instrução essa que ela não conseguiria acessar pelos pais. Eu não sei como que é o círculo de amizade da pessoa também, mas que mesmo assim, numa sociedade onde existe essa ambiguidade do tabu, falar de sexo é um grande tabu, dependendo do meio que você fala. Mas se você chega numa roda de conversa e começa a falar de sexo num lugar de desconhecimento, é quase que você é uma pessoa totalmente para trás do seu tempo, uma pessoa totalmente perdida no mundo. Como assim? Tem essa palavra que usa, né, de virgem. Como assim você nunca transou? Como assim você nunca beijou? Nossa, você tem tantos anos e nunca fez. Tanto que a pessoa começa, e eu acho que não é à toa, que a pessoa começa dizendo a idade e dizendo que nunca transou, que nunca namorou. Essa nomeação, essa pontuação, esse dizer que é um lugar de dizer, ó, não estou julgando totalmente a pessoa, né? Mas isso é comum. Quer dizer, tenho tudo isso e não fiz essas coisas ainda. Como se tivesse um momento especial e adequado para isso. Que na nossa sociedade super sexualista ou sexualizada tem isso, né? Tem um momento em que você tem que viver a experiência do corpo, e tem gente que não tem desejo sexual, ou não tem tanto, e não se sente nesse lugar, mas por uma imposição, que a gente pode chamar de sexualidade compulsória, por exemplo, as pessoas são levadas a pensar no sexo como algo que ela tem que sentir a todo custo, em qualquer momento. E acho que é isso que produz numa pessoa onde ela tem, de um lado, um desejo, ou o impulso do desejo, e uma repressão do outro, que é a própria família. Que ela faz com esse jogo de poderes que puxa por um desejo e ao mesmo tempo barra esse desejo, e quando ela descobre ainda tudo isso, vem uma questão de ST, candidíase, e a pessoa começa a usar ir para culpa. Agora o problema é meu. Eu que não gozava, gozei, e eu que gozei, tive um problema porque eu gozei. Imagina como que isso pode ser ressignificado por um lado negativo ainda, não é? Do uhum. sexo, do prazer. Sim, sim. E é interessante te ouvir recuperar de novo a história, né? E ouvir de novo com outras palavras e pensar outras coisas. É, dá para a gente pensar que, como ela está dentro deste conflito, essa pessoa vive entre um desejo de se descobrir uma pessoa e descobrir o que ela pode, o que ela sente, o que ela é. De outro, ela tem um ambiente sufocante, porque não há espaço para o questionamento, para compartilhar, para descobrir. Então, ela está naquele limite entre você sair do núcleo familiar e partir para o mundo, para a sua descoberta, que é isso que a gente é convidado na vida adulta. Só Uhum, que é muito ameaçador no sentido de que ela não sabe o quanto isso tá certo ou tá errado, é bom ou ruim, na medida em que tem um apagamento. A sexualidade não é conversada, os afetos não têm lugar. Quando a gente está diante de algo que é barrado, é o monstro embaixo da cama. É aquilo que, puxa, estão afastando isso, isso não faz parte da realidade, então isso deve ser ruim, perigoso, melhor não olhar, né? Então, vivendo nesse conflito, pode gerar como uma solução um sintoma. É aí que o corpo entra como defesa. Tudo aquilo que a gente muda, que fica mudo, vira sintoma, vira algo concreto. É como você dá lugar
para algo que existe e que você não pode dizer. Então, é aí que entram muitas das questões somáticas. Não estou dizendo que todas são exatamente neste molde, né? Mas a gente já sabe que boa parte é esse o caminho. Então, tá sempre com um problema ginecológico, é ter sempre que ir ao médico olhar para a vagina. É como olhar para aquilo que não tem lugar. É como ter que voltar os olhos para tentar descobrir o que é isso e o que é esse corpo, né? Ficar diante de um médico é de se despir. É se despir para tentar ver. Então, é uma solução possível que o corpo toma para que ela possa encontrar uma resposta. Nesse sentido, Andreone, de um jeito ou de outro, a gente vai ter que lidar com os conflitos. A gente vai ter que lidar com os conflitos por bem ou por mal. Ou a gente adoece, ou a gente trata. Ou a gente tenta conciliações. E temos várias maneiras de fazer conciliações, porque não é dizer que é um jeito certo. O adulto precisa entender que o núcleo familiar que ele deriva é uma forma de estar na vida e não a única, né? É como você fazer parte de um grande ramo que está crescendo para um lado. Você pode crescer para o outro. Você não necessariamente precisa cortar toda a árvore. Você pode crescer para o outro, talvez se afastar um pouco, talvez encontrar outros galhos, talvez nutrir-se de outra maneira, né? Então, ser adulto é entender que a gente vai ter que ser responsável por cultivar os lugares em que a gente busca crescimento. Não é fácil, é uma tarefa que dura a vida inteira, como disse Jung. Sim. E pensar mesmo que é justamente esse o ponto, né? Não existe um correto, um certo, porque esse é um grande ponto, né? Quando a gente pensa sexualidade de modo geral e sexologia de modo mais particular, existe dentro de um discurso médico, clínico, que não é a partir do qual eu parto, e acredito que não é o que você parte também, mas existe um discurso clínico onde tem uma maneira certa de gozar, tem um modo certo de se masturbar, tem um modo correto de você sentir o seu prazer, tem uma idade certa para isso. Como assim você chegou nos 22, nos 30, nos 40 e nunca sentiu esse tipo de coisa? E aí a gente entra nas sutilezas e delicadezas violentas de uma sociedade que é. Tem muitos relatos que chegam, não em relatos de caso desse jeito, mas conversas na clínica e tá na internet afora, de pessoas casadas há muito tempo que nunca tiveram um prazer orgástico, por exemplo. Pessoas casadas há muito tempo que nunca viveram experiências com o corpo que colocaram ela em transe, vamos chamar assim, né? Aquele prazer super profundo. Em média, isso acontece mais dentro dessas relações de poder que a gente está falando, em relações heterossexuais, heteronormativas. Esse é o lugar onde geralmente de onde emergem esses relatos, e não é por acaso. Existe uma construção do discurso, uma construção simbólica sobre o prazer, e esse prazer ele é cisgênero masculino. E eu acho que é necessário a gente pontuar isso, porque na construção de um patriarcado, de uma sociedade sexista, machista e misógina, o prazer ele é desenhado a partir do e para o e por homens cis, héteros, brancos. É a partir Sim, desse referencial que se monta, que se desenha o desejo. Se o corpo é um corpo masculino, cisgênero e hétero, mas ele é um corpo negro, ele é um corpo hipersexualizado. Ele necessariamente tem que ter, como a gente está falando abertamente nas nossas linguagens do nosso podcast, ele tem que ter um pauzão, porque ele é um homem negro. É uma mulher negra, tem que ser fogosa. E se for um homem amarelo, não, já é o contrário. Não se espera nem que ele tenha um falo, né? Espera-se algo micro, porque existem as piadas que constroem estas subjetividades com estereótipo, e esse estereótipo não é à toa. Esse estereótipo vem para designar tudo que não é o homem branco. E o prazer é voltado para o homem branco como o natural. As piadas que acontecem com o homem branco, etc., são piadas suaves, coisas de outro nível. E se for um homem branco gordo, aí entra um outro caminho.
Se for um homem branco PCD, entra um outro lugar. Então, o que que a gente percebe? No discurso da sexualidade, na história da sexualidade, o controle reprodutivo, o controle do prazer e do sexo, ele é sempre nos outros corpos, que não esse homem, que não esse centro, esse modelo universal de ser humano. Dá para pensar, ouvindo você, então, que a gente vive num grande harém que estão Uhum, todos a serviço desse padrão, né? De sim. quem detém o discurso, Sim, estamos a que é o serviço homem dessa branco. construção. Uhum, Exato. E qual que é o problema disso? Se a gente não percebe a tempo, né? E nem todas as pessoas percebem a tempo. Quantas avós, quantas pessoas que já morreram não perceberam a tempo, ou então perceberam, mas tiveram poucos recursos para ir. É que quando a gente se afunda nesse discurso, corre-se grandemente o risco da gente acreditar que realmente o problema somos nós. Nós, uhum. pessoas negras, nós, pessoas amarelas, indígenas, mulheres, pessoas trans, travestis, homens trans, pessoas transmasculinas, não binárias, todos esses grupos que são o não homem. Tem um Sim. livro de um amigo, Rami, e Rami vai falar um termo ali, o livro chama Como um pedaço de carne, né? Mais ou menos assim, a capa é uma capa bem bonita, e vai trazer Uhum, esse conceito do não homem. uhum. E é bom pensar nas violências que acontecem nestes grupos dos não-homens e como tem várias categorias, entre elas mulheres cis, mulheres trans, não binárias, todas essas que eu estou falando aqui. E quando a gente olha para isso com um olhar crítico, nesse discurso da sexualidade, no dispositivo da sexualidade, que, primeiro, por muitos anos, e a religião teve um papel fundante e fundamental nisso, a reprodução. Sexo enquanto reprodução. Sexo é feito para reproduzir. Se não é feito para reproduzir, por que que você está fazendo? Mas quem é que pode fazer o sexo para reproduzir? Quem deve fazer? O corpo que vai gestar. O outro Uhum. corpo vai viver sua sexualidade, inclusive em processos de iniciação da vida adulta, Então, rituais de iniciação da vida adulta, que cabem a esse corpo ser um corpo apto a fazer sexo, né? Isso tem várias tradições e vários povos. E como que a gente olha para isso hoje sem querer nos balizar por ali? tem um parêntese, então, para a gente colocar aí. Quer dizer, o sexo para a reprodução, ele deve ser feito com pessoas padrão, pessoas que são eleitas com estas padrão para disseminar o DNA e continuar a hereditariedade. O Aham, prazer, ele é dirigido a todos esses outros, a esses corpos sim, todos que são hipersexualizados, que estão no lugar do prazer. É a velha separação entre a santa e a prostituta. É sim, a mulher que é feita para casar e a que é feita para gozar, né? sim, Ou os corpos feitos para reproduzir, para serem aqueles que vão cuidar da prole, da educação, vão ficar em casa dispostos a cuidar, e os corpos que são feitos para gozar, que são todos esses outros que não estão dentro desse padrão. Ou seja, a gente está falando então de uma divisão que o homem, né, falocêntrico faz de como ele quer direcionar seus investimentos. Ele sim. direciona seu investimento para continuar a sua hereditariedade do jeito que ele quer e o seu prazer. E é muito interessante que todos esses outros corpos que ele busca para ter prazer, ele destitui. Ele Uhum, destitui valor à prostituta, o trans, o negro, todos eles têm que ter menos valor para entrar no lugar de objeto. É um objeto que sim, serve para que ele se satisfaça e ele descarta, ou seja, ele tem que estar sempre mantendo esses grupos abaixo da dignidade para que sejam controlados. E esses grupos ficam lá na servidão, sempre sentindo que a culpa é deles, nesse ciclo, né? Então, por isso, sair da alienação, ao menos tentar sair da alienação, né? A gente buscar lugares de reflexão, buscar lugares de conversas diferentes, diversidade de olhares. É o que vai sim. fazer que a gente possa ter acesso ao nosso prazer, sem sentir que todas essas histórias fazem parte do que a Uhum. gente está constituindo como esse estar no mundo.
Sim. E quando você fala, né, dos corpos que são, dentro do discurso, produzidos para o prazer e para a coisa séria, entre aspas, Lélia Gonzalez falava isso, né, quando ela escreveu Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira. Ela fala da mulher para trabalhar, da mulher para fuder e da mulher para casar. A negra de pele escura, retinta, para trabalhar, para os serviços braçais. A mulata, que é um termo que a gente não usa, por isso que eu estou colocando entre aspas, que é a mulher negra de pele clara, ela é para fuder. E a branca é para casar, né? Existe Para essa reproduzir, separação né? para Para reproduzir, reproduzir. que é um símbolo de status também, né? O casar-se com essa tal pessoa. Então a gente vê que por que que a gente está fazendo toda essa nossa narrativa, essa volta toda a partir desse caso? Porque é a partir daí que a gente também pensa como que o nosso próprio prazer acontece. A pessoa colocou em algum momento assim, né? Eu achei, eu nunca tive namorados, nem transei. Acho muito difícil interagir com outras pessoas, especialmente com homens. Me sinto insegura. Na verdade, nem sei se eu quero isso. Então, o dizer, na verdade, eu nem sei, quer dizer que talvez a pessoa saiba, mas que existe uma coisa que obriga ela a querer, a ter que ser. Porque se não Uhum, fosse algo exigido, a pessoa não ia estar pensando se quer ou não, a pessoa nem ia pensar. Mas existe uma cobrança de que, olha, o seu corpo tem essa configuração, vá procurar um outro que tem aquela outra configuração, porque nesse nosso sistema generificado, você tem que se encontrar para isso. E tem que ter seu namorado, tem que ter o sexo com ele, né? Não tem que ter. Na uhum, verdade, nem ter sexo é uma obrigação, porque pessoas assexuais existem. Pessoas assexuais não têm problemas, e aqui eu acho que esse é um ponto que volta de novo naquela última pergunta. Será que eu tenho algum problema psicológico? Pelo quê? Porque não deseja transar? Porque não sente tanto tesão? Porque não está afim? Gente, não. Uma pessoa sexual não tem nenhum problema. Pessoas que querem transar também não tem problema. A questão é, o que a gente falou até naquele episódio da primeira temporada, compulsão. O que que faz a gente querer o que a gente quer? O que que faz a gente achar que a gente quer o que a gente quer? Acho que é uhum. aí que tá. Esses dispositivos que constroem o prazer socialmente e que a gente acaba absorvendo, acaba internalizando. Sim, sim. Só um parêntese, assim, eu concordo com o que você disse, né? Não temos que ter desejos sexuais, não somos obrigados a isso, né? Tem pessoas que parece que essa área da vida não chama atenção, não é atraente, não é desejada, verdade. Mas muitas vezes pode acontecer um distanciamento dessa área por medo, por desconhecimento, por se Com sentir certeza. ameaçado, desconfortável. Então, Uhum. eu digo assim, eu vou dizer o que eu digo para o meu filho. Olha, meu filho, eu entendo que você acha que não gosta de brócolis, mas de verdade, você vai poder descobrir se você gosta de brócolis ou não, se você puder entrar em contato com isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer tudo para dizer que a gente não gosta, né? Mas que algumas coisas fazem parte da experiência e é importante a gente, se puder, mergulhar nelas para poder ter discernimento de não gosto mesmo disso, não gosto daquilo, claro, como eu disse, com discernimento. Sim. Bom, E é eu isso, acho, né? eu acho que Hum. a gente conseguiu dar uma boa contornada aí, o que que você acha? Sim, Foi acho que a gente falou bacana. bem. E ficamos no aguardo de novas conversas para a gente aprofundar mais um pouquinho. Esperamos pelos seus relatos. E espero que vocês tenham gostado da nossa conversa também. Um abraço e até breve. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. E não esqueçam, vocês estão convidados a participar enviando as suas histórias. Lembrando que você também pode viabilizar o nosso trabalho através do Apoia-se. O link está na descrição.